Olá, nono ano! Bem-vindos a uma aula de revisão referente à nossa disciplina de redação. É na apostila número 3, o módulo 31, o texto dissertativo Discussão de Ideias. Vamos lá? Então, pessoal, lá na página 70, nós já começamos com um texto que vai nos mostrar o índice de analfabetismo no Brasil. E ele mostra que esse índice é altíssimo. Cerca de 11 milhões de pessoas acima de 15 anos não sabem ler e nem escrever. E a discussão que vai rolar, nesse texto, ela fica ainda mais preocupante quando a gente considera que parte das pessoas alfabetizadas, elas são analfabetos funcionais. O que são esses analfabetos funcionais? São pessoas que não dominam de fato o português e a matemática. Então vamos ao texto. Só 8% dos brasileiros sabem se expressar plenamente. Diz pesquisa Analfabetos Funcionais, são 27% da população. De acordo com o levantamento Rio, uma pesquisa revela que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de se expressar e de compreender plenamente, ou seja, só essa pequena parcela domina de fato o português e a matemática. Segundo o estudo de analfabetismo no mundo do trabalho, uma parceria do Instituto Paulo Negreiro, IPM, e a ONG Ação Educativa, a população tem 27% de analfabetos funcionais. Nessa faixa etária, a pesquisa que busca aprimorar os dados do Índice Nacional de Alfabetismo, INAF, separa a população em 5 grupos: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proeficiente. Apenas 8% chegam a este último. Alguém proficiente é capaz de entender e elaborar textos de diferentes tipos, como mensagens, um e-mail, descrições, um verbete de Wikipédia ou argumentação, como os editoriais de jornal ou artigos de opinião, além de ser capaz de opinar sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. É também apto a interpretar tabelas e gráficos. Idealmente, os estudantes que completam o ensino médio, tendo um total de 12 anos de escolaridade, deveriam chegar a esse nível, mas apenas 9% dos concluintes conseguem. Os problemas em relação a isso afetam a economia do país, como destaca Ana Lúcia Lima, diretora executiva do IPM. O Brasil não tem sido capaz de garantir oportunidades de acesso a uma educação de qualidade a todas as crianças e jovens e, em consequência, depara-se com limitações significativas na formação da população acima de 25 anos, principal força produtiva no país. Mesmo no caso da geração mais nova, entre 15 e 24 anos, que tem mais escolaridade, é preciso avançar nos níveis de aprendizagem para fortalecer o desenvolvimento social e a produtividade e capacidade de inovação de nossa economia. O estudo mostra também que o maior grupo entre os brasileiros é o elementar, com 42%, são parte da faixa mais baixa dos alfabetizados funcionalmente. Eles são capazes de interpretar textos e números em certas condições, não muito grandes, e envolvendo especialmente a sua realidade doméstico-social. Não são analfabetos funcionais, operam em sociedade pelo português e pela matemática, mas também não são um nível capaz de se comunicar escrevendo. No conjunto, foram entrevistadas 2.002 pessoas entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. Atividade oral. Segundo o texto, em que nível o concluinte do ensino médio deveria estar, considerando a classificação utilizada na pesquisa? Terminando o ensino fundamental, em que nível você se classifica? Por quê?
Ao finalizar o ensino médio, ele deveria estar apto ao trabalho. E considerando que em quase todas as áreas de atividade, como eu disse no início da aula, se trabalha com computador, a comunicação entre os profissionais é cada vez mais feita por meio do quê? Da linguagem escrita. Como eu disse, por e-mails, chats, relatórios, memorandos, projetos, orçamentos. Então, ele deveria ter o domínio da linguagem, leitura, fala e escrita. No caso de vocês, ao finalizar o ensino fundamental, que nível que você pode se classificar? Você pode se classificar como um proficiente. Por quê? Porque você é capaz de elaborar textos de diferentes tipos, mensagens, descrições, um verbete, uma argumentação, é capaz de produzir um editorial, um artigo de opinião, além de ser capaz de opinar sobre posicionamento ou estilo de autor de textos. E você também é apto a interpretar tabelas e gráficos. Leitura. Durante a leitura, sublinhem palavras e frases que traduzem a ideia núcleo de cada parágrafo do texto. E após a leitura, leiam em silêncio a sequência de trechos sublinhados, procurando aprender, por meio deles, o sentido geral do texto. Então, eu já deixei aqui sublinhado as ideias núcleos para vocês. Analfabetismo no século XXI. Nos 200 anos da independência do Brasil, ainda seremos um país com quase 12 milhões de analfabetos, com carteirinha expedida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Algo em torno de 7,2% da população com 15 anos ou mais. Em mais 2 décadas, esse número vai sofrer uma redução significativa, porque a maioria dos integrantes desse grupo se encontra entre a população mais idosa, mas o buraco é mais embaixo. O conceito de analfabeto vem da década de 1950. O IBGE pergunta se a pessoa sabe ler e escrever o nome. No século XXI, isso ajuda pouco. Essa é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre o nosso problema da alfabetização. No Brasil, o termo e o tema da alfabetização provocam batalhas ideológicas campais, mas poucas são efetivas. Nesse artigo, trato de 3 aspectos do tema: o sentido original do termo alfabetizar, o fenômeno brasileiro do analfabetismo escolar e as consequências de ser alfabetizado. Usaremos os dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, como pano de fundo. Alfabetizar refere-se à capacidade de usar o código alfabético para ler e escrever. Essa é uma habilidade que, na maioria dos países e línguas, se ensina e se aprende no primeiro ano da escola formal. No Brasil, isso não é entendido nem reconhecido pelas autoridades educacionais. O resultado é desastroso. Num teste aplicado recentemente a alunos dos 3 primeiros anos de um município com cerca de 150 mil habitantes e nota média na prova Brasil, apenas 22%, 56%, 78% dos alunos foram capazes de fazer um ditado e escrever frases simples ao final do primeiro, do segundo e do terceiro anos, respectivamente. Não houve consistência alguma nos resultados dentro das escolas ou entre escolas, o que mostra as consequências de deixar a responsabilidade pelo assunto a critério de cada secretaria, escola ou professor. A alfabetização funcional é um segundo conceito importante, mas seu significado varia em cada contexto. Um aluno pode ser considerado analfabeto funcional se não for capaz de copiar rápida e corretamente um texto do quadro ao iniciar o segundo ano escolar. Um cidadão comum é considerado analfabeto funcional se não entender o que lê na coluna
de pequenos anúncios de um jornal. Por esse último critério, quase 70% dos brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos funcionais. E os menores de 15 anos são analfabetos escolarizados. O neologismo genuinamente nacional. O terceiro conceito é fornecido pelo PISA, que distingue 8 níveis de compreensão de leitura. Os 4 primeiros níveis do PISA, 1, 1A, 1B e 2, significam que o aluno não é capaz de fazer sentido elementar a partir do que ele lê. No melhor caso, foi apenas alfabetizado. Em média, 20% dos alunos dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico encontram-se nesse nível ou abaixo dele. O índice do Brasil em 2015 era de 58%, ou seja, esses brasileiros e milhões de outros que concluem o ensino médio a cada ano serão analfabetos funcionais pelo resto de sua vida. É pouco provável que uma sociedade que não consegue alfabetizar adequadamente os alunos dentro da escola ao longo de mais de 10 anos de vida escolar seja capaz de fazê-lo em programas emergenciais ou arranjos com alto teor de demagogia. A outra ponta dos dados do PISA revela que apenas 8% dos brasileiros escolarizados se encontram no nível 4 ou acima. Quer dizer, têm condições básicas para compreender o que leem e exercitar algum grau de raciocínio crítico. Esse é o Brasil, independentemente da definição de alfabetização adotada. São poucos os cidadãos preparados para ler, entender o sentido do que leem e, a partir daí, exercitar o espírito crítico. José Moraes, um dos mais notáveis especialistas no tema, observa que o termo literacia, usado em Portugal, designa um conceito duplo: a capacidade de leitura e escrita, mas também o que essa capacidade produz. Nessa acepção, a expressão mente letrada refere-se ao conjunto das capacidades mentais influenciadas pelas atividades de leitura e escrita. Por exemplo, a fala do letrado, seu raciocínio crítico e argumentativo e até a sua criatividade são muito maiores aos da mente iletrada e têm um poder de ação e transformação da realidade muito maior. Ser alfabetizado é condição necessária, mas não suficiente para ser letrado. A alfabetização é a porta de entrada para o mundo letrado. A escrita foi inventada há pouco mais de 4.000 anos e o seu domínio traz grandes benefícios. A grande maioria dos brasileiros é e continuará a ser privada dos benefícios dessa grande invenção, em razão da incapacidade dos nossos governantes de arbitrar entre ciência e ideologia, entre o que as evidências científicas dizem a respeito de alfabetização e sobre como alfabetizar, e os decibéis dos ruídos daqueles que se fazem ouvir em Brasília, as pessoas, os grupos e as ONGs, que ficam indignados com os números do IBGE, são incapazes de se manifestar e se mobilizar diante do genocídio mental que representa o analfabetismo escolar. Como a nossa aula de redação, nós vamos falar um pouquinho de novo sobre o texto narrativo e o texto dissertativo. Então, toda vez que um autor ele escreve um texto, ele pretende provocar a reflexão sobre algum tema. E aí ele tenta provocar no leitor sentimentos em relação a determinada situação da vida. Nos textos narrativos, esses temas eles aparecem de forma concreta, isto é, por meio de ações de personagens, do conflito entre elas. Para quê? Para que o leitor interprete os temas. E aí ele deve se basear nesses elementos concretos para fazer essa interpretação. Então, nós dizemos, que a narração representa os temas de modo indireto. Já os textos dissertativos, eles apresentam temas, de modo geral, abstratos.
Eles desenvolvem ideia, eles constroem raciocínios, abordando temas de forma direta e explícita. Então, por exemplo, aborto, abandono, racismo. Então, são termos abstratos. Aqui embaixo tem um diagrama em que vocês vão perceber que no caso da notícia, da reportagem, do artigo e do texto didático, eles podem ser tanto narrativos como dissertativos. Muito obrigada pela participação. Nos vemos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um grande abraço carinhoso e até!